a gente começar também hoje, eu queria trazer os temas assim que mais aparecem na nossa escola, no nosso cotidiano. Vamos dizer assim, as maiores dores das famílias. Uhum. E aí a gente pensando, né, nessa trajetória aí das crianças, a gente escolheu hoje trazer quais são os desafios ali, desde o berçário até o segundo período. Então, desde o 0 até os 6 anos, 5, 6 anos. E aí a gente tem aí no berçário, Fernanda, aquela família que chega, que escolheu a escola, ao invés da casa, né, de uma babá ou dos familiares, às vezes, ajudando a cuidar. E essa família traz ali uma angústia de começar a adaptação com a criança. Será que essa escola vai respeitar a rotina de sono dessa criança? A necessidade ali da alimentação, o tempo de espera ali para essa criança poder se alimentar, e o carinho. Será que essa escola ela vai trazer um carinho que eu tenho com meu filho, né, com minha filha aqui dentro da minha casa, que essa escola vai me trazer a verdade do que acontece, essa criança machucar, eu vou ser comunicada. E o que você vê? Porque você está junto comigo ali na escola de famílias, né, Fernanda? Isso. Então, me conta um pouquinho aí do que você vê desse período aí de adaptação das famílias. Eu acho muito bacana, Letícia, a gente começar exatamente por aquilo que é uma dor das famílias e que a gente sempre escuta, não é verdade, na escola de famílias. E começar pelo berçário, entendendo que a cada etapa ali que a criança vivencia, existem grandes desafios, é importante porque a gente começa já a entender que o bebê, né, é um sujeito que precisa de atenção, precisa de cuidado, precisa também, né, de um ambiente ali pensado para ele, né, para essa chegada dele. Então, quando você começa a dizer, né, dessa angústia que às vezes a família sente nessa transição, né, da casa para o berçário, é muito importante a gente entender que o espaço, principalmente o espaço lá do jardim, ele é todo pensado, gente, todo planejado para receber não só os bebês, mas também as famílias. Então, a gente tem um momento de acolhimento, a família faz a adaptação desse bebê junto conosco, né? Ela participa junto com a professora dos primeiros dias ali com o bebê, os primeiros cuidados. E ao longo, né, desse processo, a criança vai se sentindo segura, né? Para nós é muito importante a relação que a criança, que o adulto, na verdade, né, constrói com a criança. Então, a questão do vínculo afetivo, de estar ali, né, junto à criança, atendendo sempre, né, as suas comunicações. Então, o choro, os sorrisos, os movimentos, o corpo, gestos e movimentos, para nós é muito importante. E além dos desafios que acontecem, que tem a ver com a rotina que se estabelece mesmo no berçário, como os momentos de alimentação. Então, as crianças vão passando pelos processos de introdução alimentar. A gente tem uma nutricionista que também acompanha todo esse movimento junto às famílias. A gente vai sempre em diálogo. E isso, às vezes, é desafiador. A mãe fica, às vezes, numa angústia. Ai, meu bebê vai comer, não vai. Fernanda, isso é uma coisa, assim, que a gente vê muito, principalmente nos pais e mães de primeira viagem, que é ficar com medo da criança engasgar. E aí, em casa, às vezes a criança chega ao jardim com uma alimentação muito pastosa, a família ali com medo de levar os alimentos ali picadinhos e tudo. Hoje a gente sabe que desde 6 meses a gente pode sim picar os legumes, fazer muito bem cozido, porque esse legume ele vai ser dissolvido ali no céu da boca. Mesmo a criança sem dente, ela vai poder comer ali os pedacinhos e tudo. E é a partir dessa introdução respeitosa e adequada que a criança vai aumentar a diversidade dela de alimentos, a quantidade de alimentos saudáveis que ela vai consumir. Então, é isso que a gente faz lá no jardim. A gente tem a nossa nutricionista,
A gente tem ali o olhar atento das educadoras, né, Fernanda, que já estão ali treinadas e já conhecem ali como que é o trabalho, para a gente também poder entender a maturidade dessa mastigação desse bebê que está chegando. Sim. Porque não é a idade que vai determinar, muitas vezes, a introdução alimentar. Tem crianças, às vezes, perto de 1 ano, que ainda tem certa dificuldade nessa introdução. E eu acho que esses são os principais desafios do berçário. Além do sono, como você já tinha citado também. Então, meu bebê está dormindo, como que é a rotina de sono da escola? Ele tem um ambiente adequado? Lá em casa ele dorme no berço, onde que ele vai dormir aqui? Todo mundo dorme junto. Só dorme no colo, então, só dorme no peito. no colo, né? Então, a gente também tem os rituais ali para sonecas, onde os bebês também são respeitados, né? No seu momento de descanso. Enfim, são algumas dúvidas que acontecem quando as crianças estão no berçário, mas logo elas vão pro maternal 3, né? Ainda tem uma outra, Letícia, que eu esqueci. Maternal 1. Pro maternal 1. E tem uma outra questão, um outro desafio, né? Vamos dizer assim, uma outra angústia que muitas vezes a gente vive, que tem a ver com a conquista da marcha da criança. Então, meu filho vai andar? Quando que ele vai andar? Ai, mas ele não está engatinhando. Eu preciso ensinar a andar, eu preciso ele ficar já senta lá em casa, né, Fernanda? Cheio de almofada em volta. A criança mal consegue se segurar ali o tronquinho dela. Não, eu coloco ela sentada e o prejuízo disso é imenso, né? É imenso, né? E a gente, a cada dia mais, a partir dos estudos que a gente tem com a Amy Pickler, a gente já sabe, né, que a gente não deve nunca colocar a criança numa posição ou numa situação de aprendizagem que ela ainda não está pronta. Então, a gente respeita muito esse processo e a gente tem um chão muito bem preparado para os bebês, né, muito bem ambientado. Então, é uma angústia, um desafio que ele é minimizado, né? As famílias conseguem passar por isso entendendo, né, a seriedade do trabalho que acontece no berçário. Então, gente, depois dessa nossa conversa, eu queria convidar, né, as famílias de primeira viagem, até mesmo quem já tem um filho mais velho e chegou agora uma criança, um bebezinho aí para iniciar na educação infantil. Muitas famílias pensam assim, vou esperar fazer 2 anos para colocar na escola. Gente, mas eu vou contar para vocês. Hoje em dia, você colocar um bebê, uma criança de 1 ano na escola, faz muita diferença. E a gente percebe isso nitidamente quando as crianças chegam só no maternal 2 ou só no maternal 3. A questão de socialização, de se portar ali no grupo, esperar a vez, compartilhar brinquedo. Mesmo que para eles ainda é uma habilidade muito difícil no maternal 1 e no maternal 2, mas é importante que eles aprendam com a repetição. Então, quanto antes, melhor. Venham conhecer a nossa escola. Convido vocês aí para vir fazer uma visita ao nosso jardim. Eu estarei lá pronta para conversar com vocês, as nossas coordenadoras também. E eu agradeço muito aí a atenção de vocês nesse nosso primeiro assunto.